Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, iniciando o vídeo para a gente bater um papo sobre o PTG do Natural Cake. Desde já eu quero agradecer imensamente a repercussão que o meu último vídeo teve sobre o PTG do semestre passado. Esse semestre eu estou um pouquinho atrasado, mas eu peço a compreensão aí de vocês. E lembrando, né, desse desafio de desenvolver o trabalho de produção textual em grupo, este semestre aí, tendo a possibilidade de pontuar até 3.500 pontos, então é uma forma ainda maior de engajamento de vocês, né? Lembrando que eu não sei o dia da sua teleaula, não sei se você que está assistindo o meu vídeo agora é do semipresencial ou do 100% online, mas o dia de entrega do PTG, né, o prazo máximo para envio do PTG esse semestre é a primeira semana de maio, então eu espero aí que o meu vídeo possa contribuir para ajudar você a esclarecer algumas dúvidas com relação ao trabalho, a proposta do PTG. Quero te convidar para você assistir o vídeo na íntegra. Se você depois quiser curtir o vídeo, também se inscrever no canal, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o Carlos, né? Eu trabalho já na Unopar já faz algum tempo, como tutor presencial, e a cada novo semestre, a cada novo curso, né? A cada novo semestre de cada curso, nós temos aí a possibilidade de ajudar os nossos tutorandos na realização do PTG, sabendo que a pontuação adquirida no PTG ele vai ser acrescida como uma atividade transversal. Essa pontuação, então, vai para todas as disciplinas regulares do semestre. Então, às vezes, você não precisa dos 3.500 pontos para atingir o mínimo de 6.000 pontos para passar na disciplina, mas se faltar alguma coisinha, você tem a possibilidade de alcançar essa pontuação que falta para chegar no mínimo de 6.000 pontos através do PTG. Lembrando que a sua graduação vai te proporcionar conhecimento técnico, né? Para isso, você está aí diante do desafio de desenvolver um trabalho de pesquisa. E, no entanto, você também precisa ter competências relacionais às soft skills, que, dentre elas, o trabalho em equipe. Então, nada mais é do que você pegar o PTG, escolher colegas da sua turma que sejam comprometidos tanto quanto você, divida o trabalho, peça para que entregue para um aluno líder do grupo um pouco antes, para que haja essa formatação adequada do arquivo e a postagem dele dentro do ambiente colaborar, né, depois do cadastro do grupo dos alunos, dentro do ambiente colaborar, lá dentro da abinha atividades interdisciplinares. Dessa vez, eu tomei a liberdade de pegar o arquivo do PTG, né, que está lá dentro de atividades interdisciplinares, tá? Ele está aqui, ó, tá feito o download dele, e eu transcrevi ele todo para o Word para que a gente possa lembrar daquilo que a gente precisa fazer, tá? Então, todas as propostas do PTG, como também as minhas interações, né, as minhas observações sobre cada uma das 5 etapas do PTG, está tudo aqui nesse um único arquivo para evitar eu ficar passando de um lado para o outro, tá bem? Então, olha só. Aqui tem os objetivos da aprendizagem, né? Algumas coisas eu não vou ler na íntegra, porque isso você pode fazer depois com mais calma, e eu acredito que vocês também chegarem até o meu vídeo depois de terem feito já a leitura do trabalho, né? Então, a proposta do PTG desse semestre tem como a temática central o case fictício, o bolo do natural cake. Então,
esse é um caso fictício de uma empresa, né? E a qual foi, depois da situação geradora de aprendizagem, proposto 5 desafios para que vocês resolvessem na situação hipotética dessa empresa, e essas situações a qual vocês foram desafiados a fazer, a realizarem, com base no material disponibilizado para vocês lá dentro do ambiente colaborar, né, através dos livros das disciplinas, e essa temática tem a ver com as matérias, né, as 4 matérias que você realiza mensalmente com o seu tutor presencial, né, e as 4 teleaulas, mais aquela que é a disciplina paralela online. Então, vamos lá. Tal temática foi escolhida a fim de possibilitar a aprendizagem interdisciplinar dos conteúdos trabalhados na disciplina do semestre. Na produção textual em grupo, vocês deverão conhecer a situação geradora de aprendizagem para realizar as atividades previstas. Sigam as orientações disponibilizadas neste manual, além das demais fontes de conteúdos complementares. Ok. Nós temos, então, a situação geradora de aprendizagem, que é a SGA. Vamos lá, então. O caso do bolo Natural Cake. Então, a empresa Natural Cake é uma empresa do ramo alimentício, Alma Natural, localizada na região sul do Brasil, onde existem mais 5 empresas que atuam nesse mesmo nicho de mercado, sendo possível verificar a existência de barreiras financeiras às entradas de novas empresas no mercado, sendo a empresa muito conhecida em sua cidade, a qual possui cerca de 6.000 habitantes, em seu estado crescendo muito desde a sua fundação no ano de 2000. É uma empresa reconhecida por produtos de qualidade e com bom custo-benefício. Então, olha só, nesse primeiro parágrafo, nós já temos uma característica de um conteúdo que vocês irão estudar e estão estudando na disciplina paralela online de microeconomia, certo? Nós temos aqui uma situação de oligopólio, né? Porque são 5 empresas que atuam no nicho e também existem barreiras financeiras para entrar nesse segmento. Isso quer dizer o seguinte: para uma pessoa, um empresário, um empreendedor decidir explorar esse ramo de atividade, ele vai precisar de um aporte financeiro um pouco maior. Então, não é todo mundo que pode fazer isso, tá certo? A Alma Natural tem em seu portfólio de produtos variados do segmento natural funcional. Está lá o creme de avelã, passas de amendoim, minis bombons, doce de leite zero açúcar, mel, óleo de coco, entre outros. Todos com uma proposta natural e funcional, ou seja, a diferença dos produtos da Alma Natural para os demais está nos ingredientes, os quais visam substituir os tradicionais ao dar preferência para os insumos integrais com baixa adição de açúcar e sem conservantes ou aditivos químicos, sem lactose ou glúten. Sendo assim, as receitas buscam equilibrar perfeitamente os ingredientes, trazendo sabor associado à saúde e bem-estar, né? Quem é que hoje não quer ter saúde, né? E ter acesso a esses produtos que, além de nutritivos, estão realmente associados à saúde e ao bem-estar. A partir dos estudos de mercado e muito planejar estrategicamente, a Natural decidiu inserir um novo produto no mercado, Natural Cake, o qual consiste em misturas, ou seja, as massas de preparo para um bolo sem glúten, em embalagens de meio quilo e também de 1 quilo. Então, olha só. Eles estão pensando aqui em lançar um novo produto, Natural Cake, é uma mistura para bolo, sem glúten,
e isso é algo que tem demandado uma crescente procura, né, uma crescente demanda de consumidores por essa linha de produtos. E esses produtos vão ser lançados em embalagens de meio quilo e também de 1 quilo. Para dar início a essa nova empreitada, a empresa verificou a necessidade de desenvolver um projeto para este novo produto, visando não só a concepção de um produto de qualidade, mas que vá de encontro às expectativas do seu público-alvo. Ora, porque ela já desenvolve aí produtos de qualidade, só que ela quer explorar ainda mais esse segmento de mercado, né? Esse público-alvo aí que precisam, ou por uma questão de estilo de vida, ou por uma questão de saúde mesmo, que são intolerantes à lactose, mas querem ter o prazer de saborear alimentos saborosos e saudáveis que não vão ali comprometer a sua saúde, né? Porque isso causa, não é o objeto nosso de estudo, mas causa inflamação e etc. Neste contexto, a empresa precisaria levantar vários pontos importantes, como, por exemplo, a alocação dos recursos financeiros para esse projeto, se haverá necessidade de contratação de profissionais nas linhas produtivas para produzirem o natural cake, legislações e prerrogativas legais que podem incidir sobre o novo produto e o seu ambiente organizacional. Então, olha só, aqui nós estamos caminhando nesses 3 últimos parágrafos sobre a questão das disciplinas de gestão de projetos e o direito empresarial, ok? Deixa eu rolar a tela aqui um pouco. A empresa sabe que existe uma oportunidade de mercado colocando o Natural Cake em sua linha produtiva e também conhece e confia em sua equipe no que tange ao desenvolvimento de receitas diferenciadas para atender o seu nicho com qualidade excelente. Desse modo, esse será o cenário que você irá atuar a fim de contribuir para a empresa Alma Natural, para contribuir que a empresa Alma Natural elabore um bom planejamento para o seu projeto, sendo capaz de realizar a gestão do mesmo em tempo hábil e de maneira satisfatória. Para ampliar nosso olhar frente às associações que esta produção textual em grupo propõe, vejam os trechos das notícias abaixo. Então, eles procuraram essas informações, levar em considerações essas informações que foram noticiadas na mídia, né? Especialistas sugerem mudanças em projetos sobre aviso em alimentos sem glúten. A proposta determina a impressão de um símbolo nas embalagens de alimentos para informar que contém glúten. A mesma acontece quando a gente pega uma embalagem e tem um T amarelo em um triângulo. A gente sabe que aquele produto ele é um produto transgênico. Então, a pessoa que está preocupada e que quer evitar essa situação, ela já tem ali uma informação através de um símbolo que ela não deve comprar aquele produto, mas cabe a ela essa decisão, né? Para a vice-presidente da Federação Nacional das Associações dos Celíacos do Brasil, Heloísa Bade, é importante caminhar para a certificação dos produtos, porque ainda hoje não é possível saber se o produto contém glúten ou não apenas pela inscrição. Então tem o texto, se vocês quiserem ler, está na íntegra aqui, né? E viva bem no blog UOL. Grupo desenvolve pão sem glúten mais palatável e com alto nível nutricional. Antes que eu inicie a leitura dessa segunda reportagem, muita gente, né, do nosso cotidiano acaba nos indagando sobre realmente se é uma farinha integral de fato ou se não é uma farinha integral em alguns produtos. Então, tem que realmente, vamos pegar a embalagem de um produto de um pão nos supermercados e padarias, você tem que realmente ler a embalagem para você saber se aquilo lá é integral, se não tem glúten, se tem glúten, enfim, né? Quem tem aí o desafio de
assumiu para si o desafio de cuidar dessa parte também da sua saúde, tem que investir tempo para ler com calma essas embalagens, né? A intolerância ao glúten tornou-se, porém, um fenômeno epidêmico e de escala global. Por isso, a substituição de pães e outros produtos convencionais por similares sem glúten constitui anualmente uma forte tendência de consumo. O problema é que a maioria das opções disponíveis no mercado está longe de corresponder àquilo que os consumidores esperam em termos de aparência, cheiro, gosto e durabilidade, né? Não é porque tem ali uma questão de tem que ter sem glúten que o negócio, né, o produto não tem que não é não ser, tem que ser saboroso também, né, para atrair o pessoal. Reconhecemos atualmente 3 condições para as quais se indica dieta sem glúten: a doença celíaca, a alergia ao trigo e a sensibilidade não celíaca ao glúten. A doença celíaca é uma disfunção crônica de origem genética que afeta 1,4% da população mundial e pode desencadear distúrbios multissistêmicos com complicações graves quando não tratadas. Então, vamos pensar, a cada 1,4% da população mundial. Parece um índice pequeno, mas é um nicho de mercado que precisa ser explorado. E sem contar que também há uma tendência, né, um hipe aí de as pessoas procurarem por esses produtos. A alergia ao trigo é uma reação imunológica às proteínas desse cereal. Já a sensibilidade não celíaca ao glúten é uma condição que tanto pode ser provocada pelo glúten como por outros componentes do trigo, como os carboidratos rapidamente fermentáveis. Ao contrário da doença celíaca, não configura uma condição autoimune e seus sintomas, embora muitas vezes parecidos, não estão relacionados com complicações tão graves, informa Capriles. Para atender os portadores dessas condições, mas também há um número muito maior de consumidores que, por motivos de saúde ou por mero modismo, né, o modismo aí é o hippie, né, resolveram eliminar total ou parcialmente o glúten de suas dietas. O mercado de alimentos sem glúten apresentou um crescimento espetacular, transitando de um pequeno nicho para uma tendência global. Então, cada vez mais há essa adesão, né, de pessoas, de um grupo de pessoas, do estilo de vida mais saudável para esses produtos. E aí, agora eu chamo a você que está assistindo o vídeo para a gente encarar o desafio da empresa Alma Natural. Agora é com vocês. Então, vamos lá. Considerando essa expansão do portfólio de produtos da Alma Natural, você e sua equipe irão compor a gerência de projetos, auxiliando a organização em uma nova empreitada. Para tal, você deve responder às questões a seguir acerca da implementação do projeto do novo produto. A massa para bolo natural cake em 2 versões. Embalagens de 500 e 1.000 gramas, né? Então, de meio quilo e de 1 quilo. Os questionamentos apresentados a seguir foram elaborados com base nas disciplinas ministradas ao longo do semestre. Então, você pode ter toda certeza de que você vai estar, a partir da sua pesquisa realizada nos materiais, assistir às teleaulas, assistir às webaulas e acessar também o conteúdo disponível nas webaulas, você tem condições de realizar um excelente trabalho e, com isso, pontuar ali o seu grupo os 3.500 pontos. A sua participação nessa atividade é fundamental para que haja o pleno desenvolvimento das competências e habilidades requeridas em sua atuação profissional. Então, não é só saber o que fazer diante de uma situação, ou seja, não é só o conhecimento técnico, mas também como que eu vou fazer, como que a minha equipe vai aplicar esse conhecimento técnico, né? Nós vamos precisar ali
de divisão de trabalho, comunicação interpessoal, divisão das tarefas, como eu disse, a questão da responsabilidade, quem vai fazer o quê, quem vai consultar um outro colega, que dia que vai enviar esse trabalho para o líder do grupo, juntar tudo em um arquivo postado até a primeira semana de maio. Então, realmente são as competências aí sociais, né, as soft skills. A primeira etapa diz o seguinte: como parte da equipe que desenvolve o projeto do novo produto da Alma Natural, qual seja o Natural Cake, em uma determinada reunião de planejamento, sua equipe recebeu uma proposta da equipe de marketing que considera enviar uma embalagem de 500 gramas para todos os consumidores que adquirirem produtos da nossa empresa Alma Natural sem qualquer identificação do produto. Então, olha só, o pessoal de marketing, eles sugeriram a ideia de o pessoal que já é cliente da Alma Natural, eles recebam lá uma embalagem de meio quilo dessa mistura para bolo, sem qualquer indicação e também sem que eles, de fato, queiram esse produto, né? Vamos continuar aqui. Essa sugestão estratégica de marketing teve como principais objetivos fazer com que o consumidor tivesse a sua curiosidade despertada ao receber o produto sem nenhum tipo de identificação e buscasse informações acerca do novo produto que estava sendo colocado no mercado pela empresa. Além disso, o envio do Natural Cake aos consumidores tinha uma proposta de fazer com que o produto pudesse ser experimentado pelo consumidor. Diante dessa sugestão e com base nos conhecimentos acerca do direito do consumidor, analise e responda os questionamentos a seguir. Então, até que é interessante, né? Você enviar um produto para o cliente e ele conhecer esse produto. Mas olha que situação. Nós temos lá 2 questionamentos. O Código de Defesa do Consumidor permite o envio do produto não solicitado pelo consumidor? Quais as consequências da adoção da estratégia desse envio do produto? E ainda temos uma outra pergunta, né? As regras relativas aos direitos e às garantias que a legislação tutela aos consumidores permitem o envio de um produto sem sua identificação? Então, vamos lá. Vamos responder primeiro, refletirmos primeiro sobre essa condição. A proposta definida pelo departamento de marketing, é que fosse enviado para casa dos seus clientes uma embalagem, eu acredito que transparente, sem nenhuma identificação, sem que esse cliente havia solicitado esse produto e que o cliente passasse por um processo de descobertas. Mas aí, isso nos remete a algo que nós estudamos na terceira teleaula da disciplina Direito Empresarial, onde foi falado sobre o direito do consumidor, e isso é algo muito sério, né, que nos últimos anos, inclusive, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele já faz parte até, inclusive, do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o aluno lá, concluinte do curso de Direito, ele vai prestar o exame da OAB, ele vai ter que responder questões relacionadas ao direito do consumidor. Por quê? Nessa relação de consumidor e empresa, o Código de Defesa do Consumidor, ele entende que o consumidor ele é vulnerável, ele é influenciável e ele está em condições de hipossuficiência perante a empresa, ou seja, ele é a parte mais fraca dessa relação de consumo e está aí o Código de Defesa do Consumidor justamente para proteger, salvaguardar o direito desse consumidor. Então,
Resumidamente, o envio desse produto de meio quilo para a casa dos seus consumidores, dos seus clientes, isso é uma prática abusiva. Não pode, tá? O cliente que recebeu isso daí, ele conseguir decifrar esse enigma, que se trata de uma massa de bolo e não tem indicação nenhuma de ingredientes, de modo de preparo, ele conseguir fazer alguma coisa, alguma receita com essa massa, no mínimo vai ser frustrante. Mas, perante a lei, isso é uma prática abusiva e a gente costuma dizer que se eu não pedir nada e me enviar alguma coisa, eu considero isso como uma amostra grátis e eu não preciso pagar nada. E eu também, enquanto empresa, a Alma Natural, ela não vai poder enviar sem as descrições do produto, dos ingredientes, dos insumos daquela massa e também o seu modo de preparo, porque a gente vê aí que os consumidores não terão uma bola de cristal para saber que se trata aquele produto, quais são os ingredientes e também o modo de preparo. Então, vai ser algo frustrante, né? Tanto nas questões de experiência, como também as questões mercadológicas e a questão de responsabilidade, né? Com relação a essa causa do dano que poderá ser causado aos consumidores. Então, olha só, eu coloquei lá no artigo 12, na seção 2, diz o seguinte: das práticas infrativas. São consideradas práticas infrativas. No parágrafo 4º, enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer qualquer serviço sem solicitação prévia. Ele não pediu essa massa de bolo, então não pode enviar. Se chegou na casa do consumidor, via de regra, eu considero como uma amostra grátis, né? Mas e aí? Você vai abrindo e consumindo todas as amostras grátis que porventura você receber, né? Então não dá. O artigo 39 diz o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas abusivas, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Então, tá aí. A gente responde isso daí que é uma prática abusiva, que isso está lá dentro do artigo 39, na seção de práticas relativas às práticas abusivas que podem ser praticadas pelos fornecedores, tá? É, o fornecimento não solicitado. A regra do código, nos termos do seu artigo 39, parágrafo 3º, é de que o produto ou serviço só pode ser fornecido desde que haja solicitação prévia. Ou seja, o cliente, por N meios de contatos, ligou lá e pediu isso. O fornecimento não solicitado é uma prática corriqueira e abusiva de mercado. Isso tem que ser evitado, né? Uma vez que não o bastante a proibição do produto ou serviço seja fornecido, aplica-se o disposto do parágrafo único do dispositivo. O consumidor recebe fornecimento como mera amostra grátis, não cabendo qualquer pagamento ou ressarcimento ao fornecedor, nem mesmo os decorrentes de transporte. É o ato cujo risco corre inteiramente por fornecedor. Então, sinteticamente respondendo essas questões do envio do produto, é considerado pelo artigo 39 do CDC uma prática abusiva. O fornecedor ele não pode enviar ou entregar nada, nem qualquer produto ou prestar qualquer serviço sem que antes tenha uma solicitação, uma autorização prévia do seu consumidor, ou seja, da pessoa, tá? Aqui depois tem uma curiosidade sobre serviços, né? Eu vou parar aí, depois se você quiser ler, você pega e pausa o vídeo aqui e faça a leitura sobre serviços. Eu não vou me atentar a essa parte, porque nós estamos trabalhando sobre o produto da Natural Cake, né? Não um serviço prestado pela Alma Natural, tá bem? Então, olha só. A segunda pergunta: as regras relativas aos direitos e às garantias que nossa legislação tutela os consumidores permitem o envio de produtos sem sua identificação?
Então, olha o que diz o artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos recorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e seus riscos. Então, eu não tenho ali o modo de preparo dessa massa, é, eu não tenho os ingredientes, eu não tenho as contraindicações do uso desse produto, né? Porque às vezes você pode prestar atenção em um corredor de supermercado, quando uma pessoa pega um determinado produto e fica olhando, lendo, é porque realmente ela precisa saber de uma determinada informação a fim de tomar a decisão, eu compro ou não compro esse produto, se esse produto ela vai poder usar na sua dieta alimentar ou não, né? Então, é o conhecimento ali que precisa na hora de comprar. Então, o artigo 3 diz assim: das práticas infrativas. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior. Aí, o fabricante, construtor, o produtor ou importador não puderem ser identificados, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. São consideradas ainda práticas infrativas na forma dos dispositivos da Lei 8.078 de 1990. Ofertar produtos sem informações corretas, claras, precisas e ostensivas em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, condições de pagamento, juros, encargos, garantia, prazo de validade, entre outros dados relevantes. Então, não pode realmente também nem enviar o produto, né? E nem enviar esse produto ou disponibilizar esse produto sem que tenha todas essas informações que o consumidor, ao pegar esse produto, ele consiga sanar suas dúvidas sem a ajuda de qualquer assistente ou auxiliar de vendas ali mesmo, porque geralmente essas lojas têm um aspecto de SA, né, de self-atendimento. As pessoas vão escolhendo os produtos e vão comprando. Então, é uma obrigação desse produtor, né, no caso da Alma Natural, informar todas as indicações, as contraindicações, os ingredientes, o modo de preparo, a data de validade dessa mistura para bolos, tá bem? Com isso, eu acredito que eu já fiz uma reflexão bastante pertinente referente à primeira etapa, e agora nós vamos falar sobre as questões das falhas, né, que está presente dentro dos projetos. Esse projeto do Natural Cake é o projeto que a empresa Alma Natural está trabalhando hoje. Com sucesso ou sem sucesso, futuramente haverá outros projetos e haverá uma nova equipe trabalhando no desenvolvimento desse novo produto ou de um portfólio ampliado de produtos, né? De maneira geral, um projeto configura um conjunto de ações diferentes de tudo o que já foi feito até aquele momento. Ou seja, cada projeto é único e, de certa forma, inédito, tendo objetivos específicos a serem alcançados e que tem recursos limitados para serem executados, associado a um prazo delimitado de começo, meio e fim. Ou seja, a cada projeto eu vou precisar eu tenho um objetivo, um escopo desse projeto, ou seja, o que eu vou entregar no final desse projeto. Então, eu vou precisar de competências diferentes, distintas, raramente vou usar as mesmas competências de um projeto anterior. Vamos pensar que aqui eu preciso de competências relacionadas à área do direito,
a área da produção, né? A área do marketing, a área dos custos e também sobre a viabilidade desse projeto aí, vamos pensar a questão financeira também, tá? Mais um outro projeto, eu vou precisar de um colaborador de uma competência relacionada a um departamento e não de um outro departamento. Isso vai dependendo do objetivo do projeto. E é claro, os projetos eles existem um tempo para início, meio e fim, por isso a necessidade de acompanhar muito bem se as atividades estão de acordo com o cronograma, identificar as falhas de uma forma muito rápida e a origem, repará-las e prevenir que isso não aconteça, porque nós temos sempre orçamentos limitados de ordem financeira, né? Eu não posso receberem um projeto cada vez que eu preciso mais dinheiro injetado nesse projeto. Eu tenho que realizar um projeto dentro de um valor que foi orçado e também tem a questão do tempo, né? Logo, com base em seus conhecimentos frente à problemática expressa na situação geradora de aprendizagem, responda a questões a seguir. Todo projeto tem um objetivo claro do que deve ser realizado, sendo definido em termos de produto final, cronograma e orçamento. Sobre o caso apresentado na situação geradora de aprendizagem, qual seria o objeto ou objetivos qual seria o objetivo ou os objetivos do projeto voltado à elaboração do produto em questão nas duas embalagens. Neste contexto, é importante sustentar que os objetivos do projeto, de maneira geral, um diagnóstico interno da organização associado a uma análise do ambiente externo sustentará o projeto como um todo, justificando seus objetivos elencados. Sendo assim, é preciso justificar os objetivos da sua resposta com base nos fatores internos e externos da organização. Então, vamos ler aqui o que eu coloquei em azul, né? Lembrando que o que eu coloco em azul eu tento foi aquelas reflexões prévias que eu já fiz acerca da situação geradora de aprendizagem, da proposta a desafiadora da etapa e depois para o meu comentário à parte, né, e complementar. O objetivo do projeto está relacionado com aquilo que se deve atingir, com o resultado de que se espera. O objetivo do projeto é o Natural Cake, o qual consiste em misturas de massa para preparo de bolo sem glúten em embalagens de 500 gramas e de 1 quilo. De acordo com Heloísa Luque, a justificativa pode ser assim compreendida: a descrição de uma realidade específica mediante a análise de todos os seus aspectos importantes, de modo a caracterizar com clareza clareza e objetividade, uma situação que demanda ação de inovação, melhoria e transformação. Então, a questão do Natural Cake aí seria uma inovação, né? As justificativas. Quando a gente pensa nessa análise interna, eu vou olhar lá porque eu tenho dentro da empresa. Eu tenho lá os meus recursos e as minhas competências. E isso vai me resultar em fraquezas e forças, ok? Aquilo que é bom que eu tenho dentro da empresa são minhas forças, e isso deve ser mantido. Aquilo que eu identifiquei que é uma fraqueza interna da empresa é aquilo que eu preciso se reparar. Por isso, é a parte interna da análise SWOT. A parte externa, eu tenho lá, fora da empresa, né, as oportunidades e as ameaças. A justificativa interna, eu pensei assim: a Alma Natural é uma empresa tradicional, já com mais de 20 anos de mercado, e já é reconhecida por produtos de qualidade e com bom custo versus benefício. Custo-benefício. Atualmente, com os produtos do segmento natural e funcional, diferenciando da concorrência pelos seus ingredientes, ou seja, insumos naturais e integrais com baixa adição de açúcar e sem conservantes ou aditivos químicos,
sem lactose ou glúten. Então, isso é uma preocupação desse contexto atual da nossa sociedade, não só para quem tem essas intolerâncias, mas de um número cada vez mais crescente de pessoas que estão se preocupando com o que está ingerindo, né? Ou seja, os ingredientes que são usados no preparo dos alimentos que estão sendo ingeridos. Visualizou a crescente demanda por produtos sem glúten e, pela confiança na equipe, desenvolverá receitas diferenciadas para atender ao seu nicho com qualidade e excelência através da inserção da linha Natural Cake. Então, a gente consegue entender pela situação geradora de aprendizagem que a equipe, né, que elabora as receitas são altamente confiantes, né? Então, e isso é um fator muito, é uma força da empresa, né? Para vocês terem ideia dessa confiança adquirida, né? Eu recentemente li que os novos colaboradores da Apple, eles trabalham em projetos fakes, até que após a observação, consiga se identificar que realmente esses novos colaboradores são colaboradores confiáveis, porque envolve todo um negócio, todo o segredo de um negócio, né? E na alma natural não é diferente. A justificativa externa para esse produto. Então, lá de forma interna, a gente já é conhecido a alma natural por tradição, produtos de um bom custo-benefício, insumos integrais na produção, uma equipe ali de produção que elabora receita muito boa e confiável também. E a justificativa da parte externa é uma tendência global de um nicho de produtos alimentícios sem glúten, um número maior de consumidores que, por motivos de saúde ou por mero modismo, resolveram eliminar todo ou parcialmente o glúten de suas dietas e alimentação. Então, essa preocupação de ingerir alimentos que não tenham glúten, de consumir produtos que não tenham glúten, não é só para as pessoas que têm as intolerâncias, né? Os celíacos, mas sim para quem está preocupado com a própria saúde. Então, eu acredito que eu contribuí aqui com justificativas tanto interna, né, como essas forças que existem dentro da empresa, como essa oportunidade que está na área externa da empresa, tá? Que seja por questões de saúde, né, por intolerância ou por um modismo, as pessoas estão demandando mais por esses produtos. Ainda sobre projetos, agora chegou a hora de falar sobre falhas. Então vamos lá. Ainda um projeto, antes que se inicie a sua execução, deve ser muito bem planejado. Ou seja, tudo começa pela fase do planejamento, né? O planejamento envolve a determinação do que deve ser feito, ou seja, o escopo do projeto, como será feito, ou seja, as atividades e as sequências, quem o fará, ou seja, a divisão dos recursos, as atividades, as responsabilidades. Quanto tempo demorará, quanto custará, isso está relacionado a orçamentos, e quais são os riscos envolvidos no projeto. Sendo assim, visando seus resultados sejam assertivos frente ao planejado, é preciso prever possíveis falhas inerentes ao projeto, a fim de que seja possível identificá-las previamente. Frente à situação geradora de aprendizagem, cite pelo menos 3 falhas no decorrer do projeto em questão. Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, a falha pode acontecer no projeto, no planejamento, nos planos arrojados, na alteração do escopo, não gerenciar os riscos, falta de comunicação, assumir que o cliente tem sempre razão, atribuição errônea de tarefas e recursos, ou seja, eu separei, eu deleguei tarefa errada e distribuí tarefas, recursos também, ou em quantidades insuficientes ou superiores para ser feitos. Não dar devida importância aos erros da equipe, falta de qualidade no projeto, falta de comunicação e também a falha da comunicação, desistência do produto, qualidade não atendida, falta de um patrocinador, erro no planejamento,
falta de engajamento da equipe. Então, no livro didático da disciplina, tem lá alguns tipos de fase que pode acontecer, certo? Para identificar onde pode acontecer os erros do projeto, ou seja, essas falhas, é preciso estudar as suas fases. Temos a seguir alguns dos itens que ajudam a demonstrar ao gerente de projetos os erros mais frequentes em cada falha. Então, olha só, a falha do conceito, ou seja, o início do projeto. Falha na análise de visibilidade do projeto ou análise mal feita, falha na identificação dos interessados e seus interesses, pesquisas de risco do empreendimento sem profundidade, ou seja, faz algo superficial, falta de apoio da liderança e dos órgãos ligados ao projeto. Fase do planejamento do projeto. Requisitos mal elaborados ou mal pesquisados, falta de planejamento ou objetivos mal definidos, o escopo do projeto e do produto mal definidos, estrutura administrativa imprópria, previsões financeiras errôneas, negociações contratuais eficientes. Depois, na fase de execução, má seleção dos especialistas do time, ou seja, se eu preciso de alguma resposta, o produto tem uma fase que eu vou precisar de uma competência que está relacionada ao marketing. Eu preciso desse especialista do marketing, eu não posso, não desmerecendo, alocar uma pessoa da área de finanças para responder a questão do marketing, que não vai dar certo. Monitoramento e controle dos maus feitos inadequados, ou seja, eu tenho que reparar isso daí o quanto antes, né? Comunicação fraca ou inadequada das normas e dos processos, ou seja, como deve ser feito, né? A forma como as coisas devem ser feitas dentro e fora do projeto. Interferências de constante de pessoas da empresa que julgam ter poder para tal. Falha do gerenciamento das expectativas dos interessados, dos stakeholders. A fase de conclusão. Impossibilidade de concluir o projeto no prazo, falhas no encerramento de contratos e pendências de pagamentos, falhas na qualidade de entrega. E aí, coloquei mais aqui, ó. Problemas de comunicação, não cumprimento do prazo, produto não definido, mudança constante no produto, recursos humanos, ou seja, as pessoas insuficientes, riscos não avaliados corretamente, não cumprimento do orçamento, estimativas incorretas, concorrência entre o dia a dia, problemas com fornecedores, faltas constantes de prioridades. E aí eu tenho aqui questões relacionadas ao sucesso, que é o resultado, a satisfação, o desenvolvimento de equipe, participação no mercado, nova capacidade organizacional. Mas eu também tenho questões que eu preciso falar que podem gerar fracasso no projeto. A falha de comunicação, a desistência do produto, qualidade não atendida, falta de um patrocinador, erro de planejamento e falta de engajamento da equipe. Aqui eu coloquei também, a nível de curiosidade, né, os motivos de falhas em projetos. Então, olha só, problemas de comunicação, ele representam 64% das falhas em projetos. Recursos humanos insuficientes, por exemplo, 45,30%. Então, olha só, está pedindo para vocês citarem 3 falhas, mas olha, tem bastante coisa aqui, ó, bastante material que eu refleti com vocês, em que fases isso pode acontecer, né? Aqui tem mais umas falhas, e aqui ainda, para que vocês considerem o que as falhas mais relevantes, né, dentro de um projeto estão aqui, e eu coloquei uma reflexão para vocês. Deve-se considerar antecipadamente as falhas de um projeto a fim de mitigá-las, ou seja, eu vou fazer intervenções visando reduzir os impactos das mesmas sobre o projeto. Então, quer dizer, às vezes eu tenho recursos humanos insuficientes. Eu identifiquei isso na fase do planejamento. O que eu vou fazer? Eu vou apontar que isso é uma falha do projeto e vou lá requerer pessoas com competências diversas e necessárias, distintas para aquele projeto. O novo projeto vai ter que ter as mesmas pessoas e as mesmas competências? De maneira nenhuma.
tá? E aí eu coloquei assim, ó, considere 2 exemplos de que como pode ser feito os projetos, né? A questão, né, da Arca de Noé, a Arca de Noé foi construída por um amador, né? Segundo o que está na Bíblia. Superou lá o período do dilúvio. O Titanic, que foi construído por profissionais, o marinheiro lá, o capitão, ele disse que nem Deus afundaria o Titanic. E, na verdade, não precisou que Deus afundasse o Titanic. Foi só um iceberg e vocês sabem a história que aconteceu. Então, é possível, mesmo com profissionais, terem falhas no projeto e que vão comprometer todo o resultado do projeto, todo o escopo do projeto. Seja lá na elaboração da embalagem, seja na elaboração da receita, seja na ausência dessas informações sobre os ingredientes, sobre a data de validade, sobre as restrições de consumo e etc. E sem contar que as pessoas que estão aderindo a produtos sem glúten são pessoas mais esclarecidas e, consequentemente, o que vai definir elas comprarem ou não vai ser as informações disponibilizadas, tá? Com isso, eu acredito que eu também contribuí aí de uma forma bastante significativa para que vocês respondessem já a segunda etapa do projeto. A terceira etapa, nós vamos ter que separar o que é custo, do que é despesas, do que é custo direto e do que é custo indireto. É uma matéria muito boa, né? Vocês devem rever a disciplina análise de custos para que vocês possam entender melhor essa questão. Mas eu vou tentar fazer a minha contribuição aqui para vocês, tá bem? Os gestores da Alma Natural Limitada sabem que há tempos existem a necessidade da implementação da quantidade de mão de obra contratada pela empresa, ampliação, perdão, tanto no que se refere aos colaboradores da produção quanto aos funcionários do corpo administrativo. Desse modo, uma vez que os estudos de mercado demonstram uma grande demanda para os novos produtos, a empresa, então, resolveu, para fim de atender plenamente seus consumidores, contratar novos colaboradores. Além disso, a Alma Natural sabe também que, por se tratar de um produto que até então nunca fora produzido, será necessário o levantamento de custos incorridos nesse novo projeto, uma vez que tais custos serão o ponto de partida para a precificação desses produtos. E é verdade mesmo, né? Ela vai, a partir dali, definir os seus preços, o levantamento dos custos vai definir o seu preço de venda. Após pesquisas realizadas pelo Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, e com contribuições do Departamento de Planejamento, Programação e Controle de Produção, os custos iniciais previstos foram demonstrados no quadro 1. Então, está aqui, vamos rolar um pouquinho mais os gastos totais para a produção dos dois produtos. Ou seja, está considerando aqui as quantidades totais, tanto das embalagens da mistura para bolo de meio quilo quanto a de 1 quilo. E aí nós temos uma sequência de gastos. Então, nós temos ali, nessa primeira parte aqui à esquerda, nós temos as matérias-primas, né, que são gastos, né, os custos diretos de fabricação. Na parte à direita aqui, nós temos ainda os colaboradores, que são os custos diretos de produção. Aqui, o setor administrativo é uma despesa, a embalagem primária também é um custo, os gastos com vendas é uma despesa e os gastos com transporte, a distribuição é um custo indireto de produção, R$ 5.000. Aqui está falando que foi elaborado pelo autor. Então, nós vamos trabalhar todas essas informações procurando responder os desafios da terceira etapa do PTG de vocês. Ao longo do primeiro mês, serão produzidas 80.000 unidades, sendo 32.000 unidades do pacote de 500 gramas e 48.000 unidades do pacote de 1 quilo. Para fins de alocação dos custos,
os gestores definidos os seguintes critérios. Os gastos com matérias-primas e mão de obra devem ser alocados aos seus respectivos produtos em concordância com o percentual de insumos produzidos por cada um. Ou seja, os custos, esses daqui são os totais, ok? O farinha de arroz é o custo total para produzir essa 80 mil unidades. Para os pacotes de 500 gramas, foram consideradas 40% desse total. E para os pacotes de 1 quilo, foram considerados os outros restantes 100%. Se a gente somar 40% mais 100%, a gente chega no total de 100%. Os gastos com os demais custos devem ser alocados em concordância ao percentual do volume de produção, como previstos para cada um dos produtos, ou seja, 32 mil unidades de meio quilo, 48 mil unidades para o pacote de 1 quilo. Desse modo, de posse de todas as informações, a sua equipe deve elaborar os custos diretos, indiretos, os unitários diretos, os unitários indiretos, os totais de produção e os custos totais de produção unitários, referentes a cada um dos novos produtos a serem lançados no mercado. Então, eu coloquei aqui, ó, os gastos totais, tá? Então, a farinha de arroz, isso daqui, vamos completar aqui, caps look para ficar maior. A farinha de arroz é um custo direto de produção. O fermento, ele também é um custo direto. A goma é um custo direto. A aroma é também um custo direto. Os totais aqui é a soma desses insumos de produção. Então, aqui são todos os custos diretos de produção. Os novos colaboradores da produção. Isso daí é um custo direto. Os novos colaboradores na parte administrativa. Isso daqui é uma despesa. Certo? A embalagem primária está relacionada, é a primeira embalagem do produto, então ela é um custo direto também. Gastos com vendas, ele é uma despesa. E os gastos com transporte, ele é um custo indireto. Então, vamos entender aqui, antes de nós prosseguirmos, qual que é a diferença de custos e despesas. Lembrando que tanto custos e despesas são os esforços financeiros, os gastos, os dispêndios de ordem monetária que a empresa precisa arcar a fim de que ela faça sua produção, no caso da alma natural, e assim depois possa auferir as suas receitas, ok? Em um setor industrial, nós temos, então, tudo que é relacionado à produção é custo. Tudo que não é relacionado, todos os demais gastos que não estão relacionados à produção, eles são despesas, ok? Então, vamos pensar assim, ó, farinha de arroz está relacionado à produção? Sim, é um custo direto. O fermento está relacionado à produção. A goma está relacionada à produção. O aroma está relacionado à produção. Os novos colaboradores, ou seja, a mão de obra direta, o salário dessas pessoas que trabalham na fábrica, é uma despesa. Os colaboradores que trabalham no setor administrativo ou no departamento de vendas, isso, a administração e vendas está relacionada à produção? Se estiver relacionada à produção, é custo. Se não estiver relacionada à produção, é despesas. Então, salário do setor administrativo, do departamento de vendas, enfim, é uma despesa. A embalagem, tá? Como ela está relacionada à embalagem primária, ou seja, a primeira embalagem do produto, então ele é um custo direto de produção. As despesas com vendas, seja quais elas foram, não está relacionada à produção. Vendas está relacionada ao escoamento desse produto, né? A aquisição de receitas, então é despesas.
Os gastos indiretos de produção, de transportes, ou seja, distribuição, é um custo indireto. Poxa, então, agora que vocês entenderam que tudo que está relacionado à produção é custo, tudo que está relacionado às atividades de apoio são despesas. E aí eu tenho uma situação de um custo direto e uma situação de custo indireto. O que seria o custo direto? É aquele que eu consigo, de uma forma mais fácil, calcular quanto que eu vou usar dele, dessa matéria-prima, desse insumo para a produção. Então, eu consigo, de uma forma mais fácil, saber o quanto que eu vou usar de farinha de arroz, de fermento, de goma, de aroma e de mão de obra. Mas os gastos com transporte, eu já não consigo ter uma precisão do valor desses cálculos, mas eu sei que são cálculos, são custos de produção. E aí eu faço isso, uma estimativa, através de um rateio, ok? Os custos, eles ainda podem ser variáveis e fixos. Variáveis por quê? Eles vão variar de acordo com a produção dos produtos, igual nesse esquema aqui, ó, nós temos esse total de custos para um total de 80 mil unidades. Se por acaso eu aumentar a produção disso para 100 mil unidades, fatalmente essa parte toda aqui, ó, vão ser alterados, né? Ó, porque eu tenho que saber, ó, se eu alterar a produção para 100 mil unidades, esses valores que eu deixei destacado em azul aqui, eles vão ter que ser alterados. Agora, os gastos fixos são aqueles que, independem do volume produzido, eles vão permanecer o mesmo. Eu posso ter lá o meu aluguel, por exemplo, independente do valor que eu vá produzir, eu tenho que pagar o mesmo valor de aluguel para o dono do prédio onde a empresa está instalada, tá bem? Então, olha só, os custos diretos são aqueles que estão relacionados diretamente à produção. O que eu fiz? Eu separei através dessas informações aqui. O que vocês devem considerar importante é o seguinte: o total da matéria-prima. Então, esse daqui já, essas matérias, esse total aqui se refere a esses 4 valores aqui. Então, não posso somar mais 80 mil. Pois bem, então eu tenho lá quais são os meus custos diretos: a farinha, tenho lá o fermento, a goma, o aroma, os novos colaboradores e a embalagem primária. Somando todos eles, eu tenho um total de 115 mil reais de custos diretos. Os custos indiretos. Aqui, só voltando, os custos diretos de produção são aqueles custos que eu consigo saber a exata proporção da quantidade de insumo utilizado na produção. Os custos indiretos, eu já não consigo ter essa precisão no cálculo. Por exemplo, os gastos com transporte na distribuição. Eu faço um rateio, uma estimativa, mas eu não consigo mensurar ali, calcular de uma forma muito fácil e objetiva os gastos relacionados à produção de meio quilo ou à produção de 1 quilo, tá ok? Considerando, então, eu tenho aqui o total de custos diretos, os custos indiretos, somando os dois, eu tenho 115 mil de custos diretos, 5 mil de custos indiretos, totalizando os custos de 120 mil. Eu separei, né, os custos, o que sobrou de lá é tudo despesas. Então, o total de despesas são os gastos com vendas e os novos colaboradores do setor administrativo. Tenho 70 mil. O meu total de gastos, então, é o total de custos diretos e indiretos mais o total de despesas. Tenho lá 190 mil. Agora, eu preciso saber os custos diretos unitários e também os indiretos para isso. De posse dos valores dos custos diretos e indiretos, deve-se, então, alocá-los aos produtos, considerando os critérios informados referente ao percentual de insumos para cada um do produto. Então, nós temos 2 produtos, uma embalagem de meio quilo,
foi alocado 40% desse total, e uma embalagem de 1 quilo foi alocado de 60%. Então, somando um mais os dois, eu vou ter, então, 100% do total dos meus custos, ok? Esses dados foram informados pela empresa Alma Natural. Por fim, deve-se alocar os valores encontrados por meio do critério de cada um dos produtos. Então, o resultado do seu cálculo ficará dessa maneira aqui. Mas para que vocês entendam a memória do cálculo, eu coloquei aqui algo interessante para vocês verem, tá? Olha só, a distribuição dos custos diretos e indiretos. Então, olha só, eu tenho a matéria-prima. A matéria-prima total somam 80 mil reais. Se eu peguei aqui a calculadora, 80 mil reais vezes 40%, eu tenho 32 mil reais por pacote de meio quilo. Vou ver lá quanto que é para o pacote de 1 quilo, 60%. Vou lá, 80 mil vezes 60%, tenho 48. Vou fazer a prova real, 32 mais 48. Chegou nos mesmos 80 mil. A mão de obra, eu vou aplicar o mesmo referencial. Aqui vai ser 40%, né? 40%. E aqui vai ser 60% do custo total. Aí, olha só, mão de obra direto, o total é 20 mil. 40% disso representa 8 mil, 60% 12 mil. Embalagens, 15 mil no total. 40% representa 6 mil, 60% representa 9 mil. Somo o total de custos diretos, ou seja, 32 mais 8 mais 6, 46 mil. O de embalagem de 1 quilo, 48, 12 mais 9, tenho 69 mil reais. Os custos diretos de produção, como é que eu chego nisso? Coloquei a fórmula aqui. Os custos diretos de produção unitária é igual o total dos custos diretos de produção dividido pelo volume de produção. Então, aqui, ó, eu vou dividir 46 mil dividido por 32 mil unidades, tenho lá o custo unitário de 1,4375. O pacote de 1 quilo, vou pegar o total de 69 mil, vou dividir por 48 mil unidades, vou ter o mesmo valor. Agora, eu preciso saber os custos indiretos de produção. Eu tenho 5 mil de transportes. 40% desse valor representa 2 mil para o pacote de meio quilo. Para o pacote de 1 quilo, 3 mil reais. Tenho o custo total de produção, de custo indireto de 5 mil, né? Como é que eu vou fazer isso agora? Eu vou dividir, então, para o produto de meio quilo, vou dividir 2 mil dividido por 32 mil unidades. Vou ter lá 0,625 centavos. Divido 3 mil por 48 mil unidades, tenho lá o mesmo valor. Os custos totais de produção, eu vou somar, então, para o produto de meio quilo, o total de custos diretos mais o total de custos indiretos, 46 mais 2, tenho 48 mil. Os custos totais de produção do pacote de 1 quilo, vou pegar o total dos custos diretos, 68 mil, mais o total de custos indiretos, 3 mil, tenho um total de 72 mil reais. Como que eu faço os custos totais de produção? Eu vou pegar esse valor e vou dividir pela quantidade, certo? Ó, o custo total dividido pela produção. A fórmula está ali. Divida, então, 48 dividido por 32 mil unidades, tenho R$ 1,50. Divido 72 mil reais por 48 mil unidades, tenho também R$ 1,50. No trabalho, vocês podem figurar apenas as duas colunas aqui, porque eu coloquei os custos totais aqui, estes daqui que representam
essa matéria-prima aqui, né, representa os valores de produção de 100%, se fosse ver esses valores aqui, ok? Só que aí a gente vai dividindo, rateando proporcionalmente 40% para os produtos de meio quilo e 60% do total desses custos para os produtos de 1 quilo. Então, uma tabelinha simples, objetiva e, com certeza, vai ajudar na tomada de decisões. Pois bem, vamos ver aqui a etapa 4. Agora, nós vamos remeter aos estudos da disciplina paralela online do semestre referente à disciplina de microeconomia, onde nós vamos ver as estruturas de mercado. Então, considerando apenas a região sul do país, aonde as empresas do ramo Alma Natural está localizada, na qual existem mais 5 empresas que atuam no mesmo nicho de mercado, indique a estrutura de mercado a qual a empresa pertence e apresente um relatório destacando as principais características do quadro 1. Após identificar as características, propõe que tipo de estratégia a empresa deve adotar para fortalecer sua marca e preços no mercado de acordo com a estrutura de mercado da qual está inserida. Então, nós temos aqui as estruturas de mercado, a concorrência perfeita, o monopólio, o oligopólio e a concorrência monopolista. E aí nós temos, em cada uma dessas estruturas de mercados, o número de empresas, o produto, o controle do como é feito o ingresso dos preços e também sobre o controle do preço e também o ingresso dessas empresas. E aí eu já filtrei para a gente entender melhor. Oligopólio, oligo significa poucos, ok? Então, olha só, a característica da estrutura de mercado que a empresa Alma Alimentos, né, pertence é ao oligopólio, porque o número de empresas é pequeno, é L mais 5. O produto ele pode ser homogêneo ou diferenciado, ou seja, igual ou também diferenciado. O controle de preços é o poder com interdependência, ou seja, eu vou lá no mercado, vou observar o comportamento de precificação dessas outras 5 empresas e eu vou ter ali que desenvolver uma estratégia de paridade com os preços, ou seja, desde que o meu cliente perceba o valor agregado desse produto, eu vou ter ali a condições de atribuir um preço semelhante disso daí. E como é uma estrutura de mercado que precisa de um aporte financeiro, há barreira para novas empresas, né? Então, coloquei aqui, ó, ao analisarmos a etimologia, ou seja, a origem da palavra oligopólio, vemos que a palavra se divide em oligos, que significa poucos, e pólen, que na mesma origem significa vender. Então, poucos vendedores. Oligopólio é a estrutura de mercado onde há poucos vendedores. O setor de oligopólio, portanto, é definido por um mercado onde há poucos ofertantes, ou seja, poucas empresas que atuam no mercado. É uma estrutura de mercado onde há poucas empresas, deixa eu corrigir isso aqui, poucas empresas, não, há muitas empresas de fato, há muitas empresas, Ctrl Z aqui, mas poucas dominam o mercado, tais como o setor de cosméticos. Então, existem só a Alma Natural e mais esses 5 concorrentes que dominam? Não, existem muito mais. Existem, digamos assim, aquela Boleira Fitness e etc. Mas quem domina o mercado são essas 5 empresas. Então, é elas que vão determinar os preços. As questões do setor de cosméticos no Brasil, nós vamos ver lá do Grupo Boticário, o Boticário e Eudora, depois nós vamos ver Natura. Então, existem outras empresas, mas elas dominam o mercado. A questão das montadoras no Brasil. Ora, no mundo todo,
Existem muitas empresas relacionadas a montadoras de automóveis, mas no Brasil a disputa está lá entre a General Motors, né, a Chevrolet, a Fiat, a Volkswagen e a Ford. A gente às vezes acaba vendo aí muito comercial dessa nova entrante, né, da Caoa Chery, mas existem barreiras para ela, né? Vamos pensar que a Caoa Chery não chegou impondo seu preço, ela consultou o preço que existia ali acerca do que já era praticado por essas montadoras. Agora, já não as marcas globais, digamos, as de carros de luxo, aí não passam por esse critério de precificação aí, né? Além dessa a obrigatoriedade, né, a existência de poucas empresas dominantes no oligopólio, existem outras características marcantes. O oligopólio pode ser puro ou diferenciado. Ele é puro quando os oligopolistas oferecem um produto homogêneo, indústria de alumínio, cobre e aço. Caso os produtos sejam heterogêneos, ou seja, com características diferentes relacionadas a tamanho, sabor, marca, peso, temos um oligopólio diferenciado, por exemplo, poucas empresas da indústria do cigarro, poucas empresas do setor de medicamento, poucas empresas do setor de cosméticos que dominam, né? Eu estou falando no aspecto dominante, e também das questões de montadoras. Embora o oligopólio seja livre a entrada para novas empresas, normalmente aparecem barreiras que favorecem essa concentração de mercado. Tais barreiras estão relacionadas à proteção de patentes, ao controle de insumos estratégicos e às economias de escalas também, tá? Então, nisso a gente também considera aí as características da estrutura de mercado igual a qual a alma natural pertence, e com isso nós concluímos a etapa 4. Finalmente chegamos aí na etapa 5, né, onde nós vamos calcular a VPL, a taxa interna de retorno, enfim, vamos por partes aí. Vamos entender a parte da situação geradora de aprendizagem que complementa aí as informações com base na situação geradora de aprendizagem, tá? Vamos então para a leitura aqui. A Alma Natural está desenvolvendo um projeto para o desenvolvimento do produto Natural Cake. Para que esse produto seja comercializado, a empresa terá que expandir a sua estrutura produtiva da fábrica em 50 metros quadrados, realizar a compra de máquinas e equipamentos, contratar 5 funcionários e comprar matérias-primas para a produção do produto. Então, esse crescimento almejado pela Alma Natural vai precisar de recursos financeiros para que esse novo projeto possa ser executado. Tendo como base o montante a ser investido, ou seja, o total a ser investido, R$ 750 mil, a principal atividade neste momento é a tomada de decisão de investimento. Assim, será necessário realizar uma atividade de estudo sobre a viabilidade do projeto e, com isso, gerar um relatório com os resultados dos estudos. Com base nos orçamentos de custos e aquisições para a produção e comercialização do produto, bem como as receitas esperadas do produto Natural Cake, a diretoria da empresa elaborou uma projeção de fluxos de caixa para os 5 anos seguintes. Então, eu preciso ver se essa expansão ela vai ser viável para a Alma Natural ou, após essa análise, embora seja um projeto inovador, que chama bastante atenção, ele não deva sair do papel porque ele não tem viabilidade econômica, né? Então, olha só, essa tabela de projeção e receita de vendas e custos e fluxos nós temos aqui foi elaborada pela equipe gestora, certo? E aí vamos ao que se pede. Com base nessas informações, o grupo deverá apontar a viabilidade econômica e financeira dos investimentos, assim considerando uma taxa mínima de atratividade de 10%. Responda: qual o valor presente líquido
a VPL do projeto de investimento. Então, aí eu tenho uma fórmula, tá? Como eu tenho aqui 5 anos, eu tenho o período 1, 2 até o 5, tá bem? Considerando o resultado do VPL, o projeto deve ser aceito ou rejeitado? Qual a taxa interna de retorno do projeto? Considerando os resultados da taxa interna de retorno, o projeto deve ou não deve ser aceito? Então, vamos entender cada uma dessas projeções aí, tá? Nós temos aqui agora o valor presente líquido. Eu vou tentar diminuir aqui para que eu possa levar isso para o... Eu queria levar isso aqui tudo para o Paint, para a gente trabalhar, para que eu possa fazer meus rabiscos lá. Bom, eu acho que agora eu consigo trabalhar lá no Paint com isso, para mostrar para vocês como que eu cheguei a esse cálculo, tá? Deixa eu só apagar aqui a parte que nós não vamos usar. Poxa. Não vamos perder tempo aqui. Deixa eu ver se dessa maneira eu consiga resolver o nosso problema. Cortar isso. Ficou melhor, tá? Então, olha só. Para a gente saber aqui o que nós estamos fazendo, eu estou usando aqui a fórmula para a gente entender, chegar no valor líquido presente, tá bem? Considerando a taxa mínima de atratividade de 10%. Então, eu vou trazer para o período zero esses valores. Então, eu vou substituir essa fórmula aqui que vocês estão vendo, né? Ctrl C. Apesar que eu poderia, não sei se vai dar certo, mas Ctrl C. Vamos ver se aqui vai aqui do lado. Se não for também, eu não vou me preocupar muito, não. Olha. Espera aí, só um pouquinho. Delete. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui. Deixa eu copiar um de cada vez, que eu acho que vai ser melhor. Ctrl C. Então, o VPL é isso daqui, pessoal. Ó, a fórmula que nós vamos usar. E aí, a fórmula, né? Deixa eu ver se aqui eu reduzo o tamanho. Para ficar mais fácil na hora de copiar. Ctrl V.
Agora a fórmula ficou até pequena demais, mas o importante é que nós vamos substituir, né, na fórmula essas informações aqui, ó, tá? Então, o VPL, né, o valor presente líquido, é essa fórmula. Vocês vão encontrar no livro Análise de Investimentos e Fontes de Financiamento. E aí, como nós temos aí 5 períodos, eu vou pegar aqui, ó, eu coloquei aqui tudo zero, mas na verdade, ó, eu vou substituir aqui, ó, o valor do período 1, do período 2, do período 3, do período 4 e do período 5, ok? Tenho lá esses valores. Esses valores eu fiz uma cópia, né, da planilha apontada pelos gestores da empresa. Então, no ano 1 foi 228 mil. No ano 2, 249. No ano 3, 306 mil. No ano 4, 324. No ano 5, 373 mil. Certo? Então, eu coloquei aqui os 5 anos e vou colocar lá o menos o investimento aqui, que é 750 mil. Agora, eu vou substituir a fórmula de baixo. O K é o juro. Então, o juro lá não é 10%, eu vou dividir por 100, então eu vou trazer ele para cá na forma decimal de 0,10. Então, ó, como a taxa mínima, né, ó, anual é de 10, aonde está falando isso aqui, ó, é de 10%, eu transformei ele em formato decimal e trouxe para cá, ó, primeiro ano, ó, o K aqui, ó, certo? Esse vai ser o meu K, que é o juro, né, a taxa anual. Então, eu vou substituir esse K na fórmula. Então, no primeiro ano vai ficar 1 mais 0,10. No segundo ano, igualzinho, só que aí é o segundo período. O terceiro ano é a mesma taxa de juro, só que com 3 aqui. Quarto e o 5, ok? E aí, agora, eu vou fazer, aqui embaixo, eu vou somar 1 mais 0,10 para depois elevar a potência. O resto, ó, ficou tudo igual, ó. Aqui, ó, tá igual aqui, tá vendo? Eu só estou calculando aqui embaixo agora, ó. O resto continua igual, ó. Ó, 1 mais, aqui faltou um parênteses assim, mas eu já coloco agora. 1 mais 0,10, então eu tenho 1,10. 1 mais 0,10, tenho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular aqui 1,010 elevado à potência 1. E aí, vocês vão usar a calculadora científica ou a financeira, tá? Eu já calculei aqui, então, 1,10 elevado a 1, eu tenho 1,10. 1,10 elevado a 2, eu tenho 1,21. 1,10 elevado a 3, eu tenho 1,33. 1,10 elevado a 4, eu tenho 1,4441. 1,10 elevado a 5, eu tenho 1,61051. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas divisões aqui, tá vendo? Ó, são todas divisões. Então, essa primeira divisão aqui, eu vou dividir 228.437,50 dividido por 1,10. Eu cheguei nesse valor aqui, ó, de 207. Vou dividir 249 mil dividido por 1,21. Cheguei nesse valor aqui. Vou dividir 306 mil dividido por 1,33. Cheguei nesse valor aqui. Vou dividir 324 mil dividido por 1,46. Cheguei nesse valor aqui. Vou dividir 373 mil dividido por 1,61. Cheguei nesse valor aqui.
Aí, o que eu vou fazer agora? Então, inicialmente eu substituí a fórmula, né? Ó, olha o caminho que eu fiz. Eu substituí a fórmula, depois eu calculei a adição aqui, depois eu calculei a potência aqui, e depois eu calculei a adição, a divisão aqui. Agora, o que nos resta fazer é executar essas somas aqui. Então, eu vou somar tudo isso e vou tirar do meu valor do investimento. Então, deu 1.098.033,49 menos 750.000, eu tenho um VPL de 348.033,49. Então, foi esse o cálculo que eu fiz aqui, né? Aqui está, explicar, aqui estava faltando um parênteses, né? Já coloquei ali agora para ficar bonito. E aqui fiz o cálculo, né? Que eu demonstrei para vocês lá no Paint para poder fazer os rabiscos. E aí a gente vai lá. Considerando os resultados do VPL, o projeto deve ser aceito ou rejeitado. Ou seja, a segunda pergunta é essa daqui, a perguntinha B. Então, o valor do VPL não foi maior que zero? Sim, porque 348.000 é bem maior que zero. Então, ele deve ser aceito, ok? Coloquei aqui uma justificativa para vocês. O valor presente líquido, também conhecido como valor líquido atual, ou VPL, é um instrumento que traz para a data zero, ou seja, para a data hoje, os fluxos de caixas positivos e negativos do projeto de investimento. Soma-se, então, o valor do investimento inicial com a taxa mínima de atratividade. Então, eu tenho ali a questão de ele ser maior, então eu posso aceitá-lo. A pergunta C dizia o seguinte: qual taxa interna de retorno do projeto? Então, eu posso calcular isso ou no Excel, ou eu posso usar a calculadora financeira. Eu fiz no Excel, coloquei os investimentos e os valores de cada ano, né? Esses valores estão onde? Aqui, né, ó. São todos os valores da última linha daqui, ó. Ó, tá vendo? E aí eu pedi para a forma, para o Excel calcular para mim, deu a taxa interna de retorno de 25%. Essa taxa interna de retorno, ela é maior ou menor do que a taxa mínima de atratividade, que era de 10%, que é de 10%, ela é maior, tá bem? Quando a TIR se mostra maior que o custo de capital, que corresponde à TMA, está aí o indicativo de que o projeto é viável. Se a TIR for maior do que a TMA, então temos um projeto viável. Então, TIR menos a taxa interna de retorno. A decisão maior que o custo de capital deve aceitar o projeto. Então, ainda sobra ali, né? Pode fazer tranquilamente ali o investimento. Nisso também respondi a C e depois lá copiei, né? Complementando o PTG, tenho lá as referências do trabalho, né? Da onde vocês devem ver e também as informações de como o trabalho tem que ser feito de no máximo 2 alunos. Vocês devem consultar o tutor eletrônico, caso tenha necessidade, a atividade tem que ser postada no AVA, os outros integrantes do grupo têm que acompanhar essa postagem, porque se o aluno que for postar não efetuar isso, prejudica todo o grupo. Esse prazo não haverá prorrogação, e aí a questão dos plágios. É importante, o trabalho deve ser enviado em formato Word. Então,
salva no formato Word mesmo, certo? E aí tem algumas questões, né, que o tutor eletrônico vai seguir, vai nortear o trabalho da correção do tutor eletrônico daqui, certo? Então, olha, a normatização correta do trabalho, por isso tem lá dentro da biblioteca a formatação do trabalho. Ah, mas eu fico difícil. Olha, o que você faz? Você usa o arquivo do trabalho do ano anterior e altera para as disciplinas desse ano e as importâncias desse ano. E aí, eu tenho aqui ainda para mostrar para vocês o modelo desse trabalho, né? Então, olha só. Aqui, esse meu modelo, ele tem 11 páginas, né? A primeira página, vocês vão colocar a logomarca da escola, né? Da nossa faculdade. O sistema de ensino presencial conectado, se o seu caso for o curso de administração, você coloca administração, se for ciências contábeis, ciências contábeis, se for ciências econômicas, ciências econômicas. O nome dos alunos em ordem alfabética e tudo maiúsculo. Eu coloquei o título de Case Natural Alma e Natural Cake. Como os meus alunos, os meus tutorados presenciais são da cidade de Bebedouro, eu coloquei Bebedouro, São Paulo, né? Bebedouro é estado de São Paulo. E o ano de 2022. Eu moro em Pindorama, estado de São Paulo. Então, vou colocar Pindorama. Eu moro na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Então, eu coloco Belford Roxo /RJ, ok? Moro em Belo Horizonte, né? O meu polo de apoio é em Belo Horizonte. Então, eu coloco Belo Horizonte /MG. A contracapa são o nome dos alunos, o título do trabalho, essa descrição de que o trabalho é um requisito para obtenção parcial de obtenção de média semestral nas disciplinas do semestre. Aí eu já completei as disciplinas aqui. Os professores responsáveis, né, os professores conteudistas dessa disciplina são estes. Mas aonde você viu isso? Ora, eu fui pegando o material de todas as disciplinas e fui vendo quem eram os professores, certo? Repito o nome da cidade. Aqui tem o sumário, o qual eu vou ter uma introdução, desenvolvimento, os passos, né? Não está a todo completinho aqui, porque está faltando esse arquivo, eu acho que acabou vindo desatualizado, mas nós temos os 4 passos e teria que ter mais os 5 aqui, né? Depois é só acrescentar lá também, que não tem problema. Na introdução, você vai colocar o que falam sobre a importância do tema escolhido, a relevância do trabalho, ou seja, você vai tirar essa parte lá da situação geradora de aprendizagem. No desenvolvimento, você vai separar as etapas de direito do consumidor, as etapas do planejamento do projeto, e aí você vai descrevendo. Depois você vai separar os gastos com a produção na etapa 3, colocar aqui. Depois você vai colocar as estruturas de mercado, colocar a resposta aqui. Depois, a viabilidade econômica e financeira do projeto, colocar aqui. E também a conclusão do trabalho e as referências. As referências está prontinha, porque eu copiei elas todas do arquivo de indicação do trabalho, tá? E aí, aqui, eu acho que eu consigo já alterar o meu sumário com base correspondências, atualizar sumário, e aí já está atualizado aqui, ó, certo? Então, tenho lá 10 páginas no meu trabalho. Salvo e está ótimo. Com isso, pessoal, eu finalizo aqui a contribuição para vocês, para que vocês possam realizar um excelente trabalho. Eu espero ter contribuído aí para que vocês, através das minhas reflexões, possam
de uma forma direta, contribuir para que vocês tenham aí condições, né? Mais uma fonte de apoio para que vocês realizem um bom trabalho. Desejo sucesso na empreitada de vocês, lembrando que vocês estão no 3º semestre do curso, aí logo, logo chega o 8º semestre, vocês concluam essa fase da graduação de vocês, mas antes de concluir esse momento da graduação, né, da formatura, etc., o meu recado, né, é que vocês sejam felizes durante todo esse processo, né, que vocês peguem todos os desafios, assumam todos esses desafios da jornada acadêmica de vocês, para que lá na frente vocês possam colher o louro de todos esses esforços, de todos esses tempos que vocês investiram em adquirir conhecimento e, claro, depois disso vocês terão ali melhores oportunidades e também serão pessoas mais com conhecimento agregado, e isso faz toda a diferença, tá? Então, eu finalizo aqui desejando sucesso nesse PTG para todos vocês. E se vocês quiserem fortalecer o canal aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, divulgue aí para os colegas da sala, para que eles possam ter, através desse vídeo, uma informação a mais complementar a fim de ajudar a vocês realizarem um excelente trabalho, tá? E, antes de tudo, também, muito obrigado por vocês estarem aí com a gente na Unopar, tá? Um grande abraço a todos e, mais uma vez, sucesso nesse PTG aí, galera. Até mais, até o próximo vídeo.